E ontem, para poder falar de hoje, eu preciso fazer um comentário breve de ontem. Foi o caso de uma mulher que ela chegou a tentar suicídio, que é lido como uma passagem ao ato. Uma passagem ao ato como algo disruptivo, uma passagem ao ato como algo que foge do campo simbólico, foge do campo do sentido, né? Se vocês lembrarem da semana passada, eu comentei, para falar do caso da semana passada, uma breve passagem da Jovem Homossexual, que é um texto famoso do Freud, em que tem, né, o Lacan localiza tanto uma passagem ao ato como um acting out ali. Alguns autores tomam como a mesma coisa, o Lacan faz questão de fazer uma divisão sobre isso, e nesse livro, como a de orientação lacaniana, tem essa divisão. Então tem uma situação, tem duas situações. A situação em que ela, chateada ali com o pai, né, porque chega um segundo filho na história, vai chegar uma irmã na história, ela passa na frente do comércio do pai como a senhora, para causar esse incômodo no pai, essa irritação no pai, que teria algo ainda de um tom provocativo, fazer um apelo ao outro, um endereçamento ao outro, aquela provocação tem um endereçamento, mas tem depois uma situação que junta tanto com o olhar que o pai faz e uma fala dessa senhora, que ela vai lá e se joga assim na frente de um, não lembro agora, de um carro, de uma carruagem, o que é, mas que quebra qualquer tipo de endereçamento para o outro. Tem uma disruptura aí, tem uma falta de lugar aí. Então essa questão da falta de lugar é algo que algumas vezes a gente pode amarrar com nessa situação que o act out aparece, justamente por uma falta de lugar no campo simbólico. E aqui ele faz essa leitura, ou melhor, ela faz, que é uma psicanalista, ela faz essa leitura de que acontece essa passagem ao ato e que no processo de análise dela, o anterior, por isso que ela chegou depois de ter tentado o suicídio, fazendo uma outra análise, ela apresenta ali, na relação com o analista, o jeito que ela se apresenta, um lugar sem lugar. E justamente esse lugar sem lugar que oferece as condições para que uma passagem ao ato aconteça. E agora ela vai trazer uma outra situação que aí tem a ver com o acting out. Porque no acting out eu tenho algo dentro do campo simbólico, algo que faz referência ao outro, uma tentativa de estruturação. A passagem ao ato não tem tentativa de elaboração nenhuma, é uma disruptura. O acting out é uma tentativa de simbolização, uma tentativa de fazer laço, uma tentativa de produzir significação. E aí veja aqui, ó. Então nesse livro, na página 81, isso é capítulo 12, fala assim, ó, o filho agora impossível. E vai contar um pouco da história da Madalena. Pertence a uma família tradicional da Venezuela. Tendo ficado órfã na puberdade, foi educada pela família do seu pai. Muito jovem, casa-se com Juan. O casal parece feliz, se bem que não haja praticamente relações sexuais. Por causa da frigidez de Madalena. Então ela casa muito cedo, ela é órfã, se casa, o casal vai muito bem, feliz, porém não tem relação sexual, praticamente. Os dois decidem tacitamente não ter filhos. Juan é figura destacada no mundo intelectual e político. Porém, fora da tribuna política, é indeciso e timorato. Ele é medroso, né? Medo de errar. Mas uma coisa interessante, assim, né? Vamos colocar o peso nas coisas aqui, porque quando a gente temos que pensar em estrutura. Você não consegue falar de um se não tem um outro ali sustentando esse lugar. Nesse sentido, veja que fala, ó, o casal parece feliz, mas não haja praticamente relações sexuais, por causa da frigidez de Madalena. Mas eu não sei se eu atribuiria a causa a isso, porque o Juan casa com ela, e ele sabe dessas condições, ou sei lá, descobriu isso depois, é isso? Mas quando traz a descrição seguinte dele, que ele é uma figura destacada no mundo intelectual, pensa muito bem, ok, mas fora da tribuna política, onde ele tem lá esse lugar garantido, ele se mostra indeciso
E timorato, medo de errar, medroso, etc. Vamos pensar, né? Será que só ela que é... a causa está na frigidez dela? Ou ele também escolhe ficar com ela, um escolhe ao outro, porque é possível fazer a manutenção do sintoma dos dois? Isso é a coisa que vejo na clínica constantemente. Quando fulano, ciclano se queixa do parceiro, da parceira, tem uma queixa, mas tem sempre aquela pergunta, mas por que uma pergunta que eu faço para mim mesmo, mas por que estão juntos? Pô, mas saber isso desde o começo de ficarem juntos, ou antes de casar e tudo mais, por que mesmo assim decidiram isso? E claramente, né, podemos desconfiar que são parceiros sintomas. Ou seja, talvez para ele, por ser medroso, uma mulher que fosse desejosa, sexualmente desejante e quisesse A, B, C, D, pudesse intimidá-lo. Mas isso é só uma hipótese, só uma inferência que eu faço. Eu só acho meio ruim colocar a causa da frigidez de Madalena é o que levava a essa relação ser feliz, porém sem relações sexuais. Vejo dos dois lados rolando alguma coisa para fazer manutenção. Mas beleza. Aos 40 anos de idade, Madalena já começou a se declarar insatisfeita com seu parceiro. E, além dessa insatisfação, ela sofre uma afecção ginecológica. Então, a carne é marcada, inclusive, que implica a necessidade de intervenção cirúrgica. Voltando a si, após a operação, recebe do cirurgião a notícia de lhe ter sido praticada a histerectomia em caráter preventivo. É meio uma violência isso aqui, né? Vai para uma cirurgia e é praticada uma histerectomia sem o consenso dela antes, sem ela saber disso antes, enfim. Um pouco... enfim, acho que é um pouco desfavorável a leitura em relação a Madalena, mas vamos seguir aqui. Pela razão de que em sua idade não seria recomendável ter filhos. Então fez a histerectomia, porque assim você não vai ter filhos mais nessa idade, então para quê? Vamos tirar. Porém, para Madalena é a inesperada irrupção do real. Porque o que é o real na história? O real é aquilo... A melhor definição que tem de real, que eu mais gosto, é uma que o Lacan fala ao colega Barramante, que ele diz: o real é quando o pino não encaixa nos buraquinhos. Sabe um brinquedinho assim? Que você tem lá um triângulo, é como o pininho, e o buraquinho é redondo, ou você tem um redondinho e o buraquinho é um triângulozinho. Você pode criar a fantasia que você quiser, que é o que nós fazemos o tempo todo, fantasias de tudo quanto é tipo. Então ela pode trazer as fantasias dela, de insatisfação, de não poder ter prazer, etc. E ele também, as várias fantasias, só para ilustrar. Mas quando o real chega, não tem fantasia que resolva. O pininho não vai, o pino não encaixa no buraquinho, independentemente da fantasia que você crie. A não ser que você vai lá e serre, por exemplo, o pininho para encaixar. Mas daí você fez real com real. Não tem fantasia nessa história que sustente isso. Então, bom marcar. Então, quando acontece a histerectomia, acontece a erupção do real para ela e agora, de fato, é impossível ela ter um filho. Isso tem um efeito sobre ela. Além de ter sido, parece aqui, violenta como a coisa foi feita, tem um efeito interessante em termos da sua dinâmica psíquica, o que vai acontecer, em termos da sua posição em relação ao desejo. Num segundo tempo, meses mais tarde, ela tenta, com o acting out, reestruturar o efeito de forçamento desse real. Então veja só, na passagem ao ato não tem uma tentativa de reestruturação, é uma ruptura, é algo que é o real em si. Que não tem sentido, não faz laço, etc. Fora da cadeia, etc. No caso aqui, na acting out, por conta desse real que foi imposto a ela, da histerectomia, a impossibilidade agora de ter um filho, ela produz um acting out para tentar reestruturar esse real que foi forçado contra ela, goela abaixo. E aí o que vai acontecer? O que é esse acting out? Essa montagem que ela vai fazer, que é uma montagem via estruturação da fantasia, só que, e aí podemos pensar, inclusive eu falo sobre isso hoje à noite, na live sobre relacionamentos tóxicos,
do Otto Kemberger comentando sobre casais que conseguem viver suas fantasias, e tem fantasias de todos os tipos, inclusive disso que eu vou descrever aqui, no plano realmente fantasioso, mental, etc., mas que outros casais precisam colocar em prática, ficam encenando isso. O quanto é muito mais danoso esses que encenam isso. Geralmente, quando falamos de relacionamento tóxico, a gente está se referindo a isso. Os mais tóxicos, a gente pode pensar assim, apesar de eu não gostar do termo, se refere a essas encenações desses conflitos psíquicos. Mas voltando para cá. Então o que acontece na sua tentativa de reestruturação via acting out? Põe-se em relação ao marido em situação de amante desvalorizada, a posição que ela ocupa agora. E volto a dizer, na clínica precisamos escutar as posições que a pessoa se coloca. Ah, mas o outro me coloca em tal posição. Não, mas é aquela velha regra que minha avó dizia, que minha mãe dizia, quando um não quer, dois não dançam. Se está dançando, é porque topou dançar. Em grande parte das vezes acontece isso. Então, um lugar que você é colocado, tem que se perguntar por que você permanece em tal lugar, por que você não se movimenta. Isso é sempre um ponto importante. Mas voltando. E antes que alguma pessoa fale aquela estupidez, que uma vez eu fiz uma postagem, isso é papo de coaching. Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou falando de marcação de posição dentro de uma perspectiva estruturalista, pegando ali Lévi-Strauss, pegando o próprio Lacan, enfim, pegando fundamentações na psicanálise, e algumas pessoas chegam e falam assim, nossa, mensagem motivacional, saia desse lugar. Tá assim, se você entendeu isso, desiste desse vídeo, porque você está indo para um lugar completamente fora. Se nessa altura você vê esse vídeo e entender o papo de coaching, o que eu estou falando não está servindo nada nesses estudos. Segue para outro caminho. Já fica essa dica. Mas voltando para cá, olha o que ela monta como acting out. Põe-se em relação ao marido em situação de amante desvalorizada, amargurada e desrespeitada. Fica na posição de menos-fi. E, doravante, apresenta-se como mulher inútil. Olha o lugar que ela vai ocupar. Inútil, tola, feia e por aí vai. Pela primeira vez, Madalena tem ciúme de Juan. Diante da impossibilidade real, a questão de não poder ter um filho, agora ela se põe nesse lugar, na posição de menos-fi, de inútil, de tola, de feia, e passa a ter ciúme de Juan. E olha que interessante, passa a considerar rival Beatriz, que é uma moça que até então o casal tratava como uma filha adotiva. Então ela ocupava esse lugar de filha adotiva, sem nenhum tipo de ameaça, aliás, fazendo dele lugar de pai, fazendo dela lugar de mãe. E nessa hora dessa impossibilidade de ter um filho, veja o real na história, se é impossível ter um filho, Beatriz não pode ser filha. Se ela não pode ser filha e está diante dessa relação, o que ela passa a ser então? Só o risco de ela ser uma rival, de ser uma potencial amante de Juan. Aí veja só, Madalena nada mais tem, salvo o seu amor por Juan. Já a Beatriz, esta tem tudo. Mocidade, beleza, inteligência. Juntos, Juan e Beatriz poderiam obrar maravilhas e formar um par fecundo. Nada mais é tudo isso que um deslocamento do filho, a Galma, né, o filho precioso, guardado agora por Beatriz. E aí Juan, na perspectiva da fantasia da Madalena, Juan agora não tem outra opção, senão amar Beatriz. Então veja que, por conta da impossibilidade real, ou melhor, da invasão do real, frente à impossibilidade de ter um filho por conta da esterectomia, esse lugar de alguma valorização de si desaparece, vai para uma desvalorização, depreciação, e Beatriz, que era quase como uma filha do casal, ela não pode mais ocupar esse lugar. Por quê? Porque é impossível ter um filho, ela só pode ser agora promovida, ou modificada, ou colocada no lugar de uma potencial amante do marido, muito mais interessante que ela.
Então nessa hora ela passa a ter ciúme do marido, ela fica nesse lugar de não ser a escolhida e ela entra numa relação de rivalidade em que ela já perdeu. Ela perde o tempo todo aqui para a Beatriz, que nem se bobear, nem está sabendo desse jogo todo. Beleza? Então esse é o comentário de hoje sobre o filho agora impossível, falando dessa histeria desmelancolizada. Tá bom? Então bom dia para vocês. Amanhã tem mais, mas hoje à noite tem live sobre relacionamentos tóxicos. Então até mais tarde. Tchau, tchau e tchau, tchau.